Eu quero falar hoje sobre o uniforme não vence a guerra. A palavra de Deus fala lá em Lucas capítulo 24, versículo 49, assim: Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 4, diz, vou ler o 3 também: Se todavia fomos encontrados vestidos e não nus, pois na verdade os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida, para que o mortal seja absorvido pela vida. Aqui está no meu entendimento, revelação profunda, muito profunda. Quando eu coloquei aqui no início que o uniforme não vence a guerra, eu quero falar um pouco sobre aquele texto de Davi. Eu até vou ler esse versículo, aonde fala que, está aqui, 1 Samuel 17:16, achei. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. E no versículo 24, só para a gente ilustrar, todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. E diziam uns aos outros: Vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. A quem o matar, o rei o acumulará de grandes riquezas e lhe dará por mulher a filha e a casa de seu pai, isentará de impostos sobre Israel. Eu acredito que esse texto você conhece e os outros textos também, que falam sobre o revestimento. Esse revestimento de poder é exatamente a cobertura, mais do que isso, o uniforme apostólico daqueles a quem o Senhor Jesus ele ungiu. Então, a palavra também fala que durante 40 dias, por aproximadamente 40 dias, lá em Atos, deixa eu ver se eu acho aqui, Atos no capítulo 1, versículos 3 e 4 diz: A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E ele conclui aqui esse contexto dizendo que eles seriam revestidos, o poder de Deus viria sobre eles lá no Pentecoste. Por que eu me apeguei aos 40 dias e ao uniforme, que é o revestimento? Porque não adianta nós apenas lutarmos para que uma unção seja delegada ou derramada sobre as nossas vidas. Não é verdade? Pegando novamente o exemplo de Saul e Davi, ambos foram ungidos para serem reis em Israel. Um honrou esse revestimento que a unção traz, o outro perdeu esse revestimento e ele ficou espiritualmente nu. Ele ficou sem cobertura. Por quê? Durante 13 anos aproximadamente, quantas vezes eu já falei isso, Saul ele esteve à frente do reino, mas ele não reinava espiritualmente. E Davi se apresenta lá onde estavam os irmãos dele, debaixo do envio do pai, que pediu: veja como vão os seus irmãos, e todos estavam ali alistados, eles haviam sido arregimentados, escolhidos pelos supervisores de Saul, mas quando chegou o momento da batalha, eles ficaram ouvindo tudo que o inferno dizia por 40 dias. Existem pessoas que ouvem aquilo que o inferno tem para dizer e fogem, e se escondem, e acabam perdendo a sua Constituição, a soberania, a autoridade e vitórias que a Constituição dá. Não adianta se apresentar no campo de batalha. Imagine o que é a vestimenta de soldados de um exército. Tudo bonitinho, engomadinho, passadinho, eles enfileirados, treinados, mas chega no momento da batalha, na hora de executar com autoridade aquilo que lhe foi atribuído, delegado, para aquilo que lhe foi regimentado, ele não faz.
Então a unção, ela é um revestimento que o Senhor Jesus coloca sobre nós para que a gente tenha a autoridade para vencer todos os tipos de coisa. Agora, o Senhor Jesus fala claramente nesse texto que eu li para você, que os discípulos não deveriam se ausentar da cidade de Jerusalém, que representa a igreja. E a movimentação do inferno, desde o Gênesis, é para tirar o homem da comunhão com Deus, que foi estabelecida na igreja. É nesta comunhão entre os irmãos que Deus ordena a bênção quando eles estão congregados na casa de Deus, executando o plano, a vontade de Deus. E obviamente que neste plano, os gigantes eles vão se levantar. Os gigantes eles vão existir para que se cumpra os infinitos e superiores propósitos espirituais. O que não pode é eu estar alistado, arregimentado. Eu recebi a patente, que significa o óleo dourado da unção que caiu sobre a nossa vida, que nos ungiu, que nos colocou como autoridade espiritual e nos deu também responsabilidades. E de repente, no dia da batalha, quando o gigante vem, aonde eu estou? Fugi, não estou ali presente, não estou para batalhar. E eu acredito que o Espírito Santo de Deus, concluindo aqui, tem clamado nestes dias por Davis, por pessoas que desejem assumir a personalidade de Davi. Quem são essas pessoas? Humanamente falando, talvez ninguém nem dê atenção para elas. Talvez as pessoas, como os irmãos de Davi, desprezem. Não tem um uniforme, talvez não tenha recebido a unção, não tenha tal patente, aquela e aquela. Sabe quem eu sou? Já ouviu essa história? Mas ele está ali com o coração disposto. O que Deus espera são pessoas com corações dispostos. E você pode escolher, porque a decisão é sua, qual perfil de personalidade você vai se assemelhar na palavra de Deus. É por isso que nós pregamos a palavra. Vai ser como quem? Qual é o teu exemplo? E Davi é um grande exemplo, que nem foi alistado, nem foi arregimentado, e muito depois ele comandou 100, comandou 1000 e depois teve que fugir do palácio do rei, e de novo ele não tinha um exército com ele. Mas ele vai numa caverna de pessoas vivendo situação terrível, com aperto, endividados, aperto de espírito, amargurados, e ele vai trabalhando a personalidade dessas pessoas que também não tinham patente, uniforme, constituição ainda, esta eleição, e depois de muitos anos eles são constituídos como o exército mais vencedor da história, E é essa constituição que Deus tem para você. Então, estar ausente da cidade, ausente da igreja, não assumir a responsabilidade de uma unção preciosa que já está sobre a tua cabeça, é algo que envolve muitas coisas no mundo espiritual. A presença é importante, estar revestido mais ainda, que aquilo que é imortal absorva o que é mortal, ou seja, que o velho homem seja engolido pela personalidade de um Davi, de um homem de Deus, constituído guerreiro. Só que temos que ir para cima do gigante. O gigante, ele é o tempero, ele é um incremento para que realmente a nossa vitória tenha sabor, tenha valor espiritual, que nos coloque em justa proeminência. É isso que você deseja para a sua vida? É isso que você deseja para o seu espírito? Então, que nós hoje nos levantemos nestes últimos dias deste mês e nós vençamos todo o acovardamento, que nós vençamos o que mais a igreja tem sofrido nestes dias, que é a ausência de pessoas que Deus olhou, acreditou, ungiu, potencializou, amou e continua amando, mas que estão ausentes. Quem você decide ser hoje? Davi? Quem você opta por se levantar para ser hoje? Os irmãos de Davi, que estavam lá bonitinhos, uniformizados, aparentemente tudo ok, não é verdade? Como está uma música que está fazendo sucesso aí. Mas na hora que o gigante apareceu, o que estava dentro da casca se manifestou. Atrás do uniforme do crachá se manifestou. Então que na minha vida e na sua vida se manifestem as virtudes e o poder que o Senhor Jesus delega à igreja.
40 dias Moisés esteve no monte recebendo leis espirituais. 40 dias o Senhor Jesus esteve presente, manifestando que ele estava vivo, mostrando a vida da ressurreição para os apóstolos, discípulos e aqueles que criam em Jesus. 40 dias o gigante se levantou afrontando e caiu debaixo da unção de Davi. 40 dias Satanás tentando Jesus no deserto. Esse gigante da tentação contra as fragilidades da minha carne, os meus momentos ruins, fracos, de necessidade, eles vão cair. Persevere, permaneça, apresente-se. Hoje, por exemplo, é dia de guerra espiritual. Esta semana que antecede o carnaval é semana de batalha e guerra espiritual, mas depende da consciência. Ainda que você seja uma pessoa simples, modesta, que ninguém dê muita atenção para você, que você não tenha um uniforme com determinadas patentes, determinados crachás, o mais importante é o que você é na essência. O mais importante é o que você representa para Deus. Encerro esses 12 minutos falando uma frase do apóstolo Estevão, o nosso pai. Nunca despreze o que Deus pode fazer através da vida de uma pessoa. E eu estou gravando pelo Espírito Santo para dizer que Deus confia em você. A obra de Deus precisa de você. Só que você tem que manifestar algo além do uniforme, da patente e daquilo que aparentemente os homens veem, só que por trás é a essência que vai vencer a guerra. É o imortal que o Senhor já semeou na tua vida através da fé que você teve, a vida abundante que vai vencer os Golias, as afrontas, as calúnias, a indisposição do homem carnal, o homem do carnaval. Ele vai ficar anulado pelo homem apostólico e espiritual. Vamos ao Prosperity hoje? Vamos viver uma semana abundante, 5 dias na igreja? Você aceite esse desafio? Começa hoje Prosperity às 20 e uma semana de batalha todos os dias com óleo da unção, todas as áreas das nossas vidas ungidas. O uniforme não vence guerra.